Eu me chamo Geisla, eu tenho 26 anos e esse é meu canal. Se você está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, já seja muito bem-vindo. Já curte, comenta, se inscreve no canal e vem acompanhar o vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog do meu dia, tem uma baguncinha aqui em casa. Aí eu vou colocar em ordem, tem almoço para fazer, tem roupa para dobrar. Tenho que tirar do varal, estender os panos de chão, tem pano de prato para lavar. Gente, tenho bastante coisa. O que eu consegui gravar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem minha unha pra fazer também, não sei se vai dar tempo. Tá com rendinha, aquele esmalte branquinho clarinho que geralmente faz a francesinha. Eu só não fiz a francesinha com aquele branco mais forte, né? Aquela linhazinha, só fiz com o neve. Aí, vou mostrar como é que tá aqui pra vocês. A sala tá assim, bagunçada. Dei faxina ontem, gente. Acompanha o vídeo anterior que mostra eu dando a faxina. Aí aqui também tem roupas para recolher e dobrar. Eu tô mostrando assim porque tem peça íntima lá naquela parte. Aí tem ali também, gente, naquela parte ali. Aí aqui na cozinha tem prato para guardar, uma loucinha pouquinha para lavar, vou fazer isso. Tem o fogão para limpar. Desse lado tá nesse estado, a gente tomou café, André se ajeitou e saiu para comprar carne, umas coisinhas que estavam faltando. Não tem, acho que nada de almoço. Tem aqui um restinho de nada de feijão, inclusive tá precisando desocupar. Feijão e arroz, que aqui é onde eu deixo o almoço. A geladeira tá bem sequinha. Verdurinha tem algumas perdidas, aí não sei se ele vai trazer alguma. Mas tá precisando também de muita coisa não. Aí vou cuidar aqui, gente. Tem também pano de chão aqui fora pra estender depois que eu recolher aquelas roupas. Tem pano de chão aqui que botei pra lavar ontem e tem pano de prato que eu deixei de molho pra enxaguar hoje. E aqui são as buchinhas de maquiagem. Essa aqui tá até mofada, mas essa é tão boa. Tá bem mofada ela. Eu deixei no sabão, aí depois eu tirei e deixei na água pra sair o sabão, mas depois eu espremo, gente. Não vou cuidar nisso agora, não. Eu vou priorizar essa parte aqui da cozinha, porque eu não gosto de passar o domingo só nessa cozinha, não, sabe? Eu acabo passando a manhã toda aqui, mas eu tento ser rápida e ainda tem carne pra ajeitar, eu vou demorar um pouquinho. Aí venham acompanhar que eu vou iniciar aqui a organização dessa cozinha. E como sempre, eu fui guardar os pratos que estavam lavados no escorredor. Eu não lavo assim e já guardo. Eu deixo no escorredor, gente. Quando eu vou lavar outras coisas, aí é que eu desocupo o escorredor. Aí vou passando aí só o paninho pra tirar algumas gotinhas que ficam nas coisas. Mas eu odeio enxugar prato, viu? Ó, enxugar prato, dobrar a roupa, lavar banheiro. São os piores que eu acho. Aí peguei essa frigideira que eu tinha assado o peixe no dia anterior e coloquei água para amolecer, né? Porque não tava com aquelas crostas muito grudadas, mas tinha uma ou outra. Aí já coloquei para me ajudar no final. Quando eu terminar essa pilha de prato, aí eu pego ela e ela já vai estar amolecida. Aí passei ali uma buchinha embaixo do escorredor, tirei um excesso de água que fica ali e fui lavando os pratos. Eu tava lavando, eu comecei cedo, fazer essas coisas, eu tomei café, não demorou muito, já fui lavando isso, porque tinha que comprar carne, então eu disse, André, vai comprar logo, pra não ficar tarde, porque eu não quero passar amanhã nessa cozinha, não. Mas vocês vão ver se eu passo ou não. Gente, aí fui lavando aí e já tava pensando no que eu ia fazer, né? Tinha umas batatas na geladeira, então eu tava pensando se eu fazia purê, se eu fazia macarrão, mas eu decidi não fazer macarrão, só fazer purê. Tinha que fazer arroz e feijão, porque o restinho que tinha na geladeira era muito pouco. Muito pouco é ótimo, né? Era pouco, gente, a comida que tinha lá. Então eu fui desocupando essa pia que é pra mim deixar livre, pra ter espaço pra fazer as outras coisas, né? Principalmente o almoço, cortar verdurinhas, tudo. Fui lavar aí essa tampa da frigideira, só que aí já tava muito engordurado, sabe? Ela junta uma gordura aí incrustada aí nessa alça dela, sei lá o nome disso.
Aí eu desparafuso e raspo com a faca e passo o bombril, gente. Aí fica limpinho, sabe? Mais ou menos de uns 6 em 6 meses eu faço isso. Não vou dizer que eu faço direto, que eu não faço, né? Aí quando tá feio, que eu já tô vendo assim, aquela coisa já se alastrando, aí eu vou e limpo. Aí deixei aí brilhando, eu demorei até um pouquinho, sabe? É porque eu dei uma cortada aí. Mas eu demorei até um tempinho nessa panela por causa dessa tampa que eu fui desparafusar, tirar essa gordura direitinho. Aí eu passei várias vezes, né, a faca e o bombril para tirar tudo direitinho, né, não ficar nenhum restinho. Aí aproveitei, areei. Quando eu tô lavando aí as panelas nessa parte da pia, eu já tentei colocar um paninho aí, sabe, para lavar elas em cima, apoiar elas em cima e não arranhar a pia, só que fica muito ruim. Fica escorregando a panela, sabe? Meio que. Não é escorregando, ela fica. Fica o paninho se dobrando todinho, gente. Aí fica atrapalhando, resumindo. Aí eu acabo lavando aí na pia normal mesmo, só que aí fica arranhando a pia, sabe? Aí depois eu tenho que passar o bombril na pia. Aí passei aí o bombril, deixei a pia tudo nos trinques pra ficar tudo ok. Não tinha muita coisa aí para lavar, era só umas besteirinhas da janta do dia anterior e do café da manhã do dia. Então eu, assim que finalizei a pia, já fui dando um grau nesse fogão. Fui guardar essa garrafa elétrica que eu estava usando para fazer café, aquele Nescafé, café solúvel. Então guardei a cuscuzeira também, estava com restinho de cuscuz. Coloquei na geladeira e fui passar aí um papel toalha mesmo no fogão, porque os paninhos de limpeza que eu uso para limpar aí estavam na máquina, gente. Aí não estavam secos, estavam úmidos para ser estendidos, então eu não tinha com o que limpar. E pano de prato usado também não tinha, porque eu tinha colocado todos de molho. Aí foi o papel mesmo, mas resolveu. Aí já fui adiantando, lavando o arroz. E a última vez que eu vou lavar arroz, gente, porque eu fiz uma pesquisa básica no Google e vi que não é tão interessante lavar o arroz porque tira os nutrientes. O parboilizado é mais indicado, assim, lavar porque ele tem mais nutrientes do que o branco. Aí o que eu compro já é o branco e vou lavando, aí tiro os nutrientes, gente. E eu achava que justamente o branco era o que deveria ser lavado. Eu não sei de onde eu tirei essa lógica, mas eu ouvi alguém falar. Aí a partir de agora eu não vou lavar mais nenhum. Eu vi que é bom lavar, se quiser, para que ele fique mais soltinho. Mas, gente, eu gosto dele grudado mesmo, assim, esse branco, sabe? Eu gosto dos bolinhos mesmo. Eu gosto de arroz soltinho quando é o parbolizado, mas esse aí eu gostei de qualquer jeito, na verdade. Aí, arroz lavado, catei o feijão, né, como vocês viram, e fui partir as verdurinhas para colocar no feijão. Parti pimentinha de cheiro, que é essa primeira aí colorida, porque eu parti uma verde e uma madura. Por isso que tá esse colorido aí. Aí parti cebola, parti tomate e amassei o alho no espremedor de alho. Fazia tempo que eu tinha usado alho, mas aí eu decidi usar nesse almoço. Coloquei sal, coloquei um temperinho próprio para feijão e fechei a panela. Não tinha coentro, então não coloquei. Resolvi fazer um purezinho de batata inglesa. Então eu descasquei aí e parti em pedaços menores para cozinhar mais rápido. Coloquei um salzinho na panela, coloquei água e deixei fervendo enquanto eu fazia as outras coisas. Eu tô gostando muito, sabe, de fazer purê ultimamente. Antes eu fazia de vez em quando, na outra casa principalmente, mas ultimamente eu estou me empenhando mais em fazer. Salada a mesma coisa, eu não fazia tanto. Aí eu voltei assim com um impulso a fazer mais ultimamente. Parti aí, gente, cebola, pimentinha de cheiro e amassei um alho para fazer o arroz. O feijão já estava na panela de pressão a todo vapor. Tinha colocado as batatas para ferver, para fazer o purê, então fui fazer o arroz. E só era isso que tinha assim para mim adiantar do almoço, né? Eu tinha que esperar André trazer a carne, então eu não podia fazer mais nada. Não tinha o que se fazer, a não ser uma organizaçãozinha na casa. Aí coloquei aí o sal, coloquei a água e deixei o arroz cozinhando em fogo baixo. Organizei o restinho aí da pia e fui cuidar em outras coisinhas. Pessoal, adiantei tudo que dava para mim adiantar e André ainda não chegou. Lavei os pratos, guardei aquele que estava no escorredor.
Até areei bem direitinho a panela que estava com gordura. E eu demorei bastante fazendo isso. Coloquei aqui o feijão, o arroz. Coloquei batata para cozinhar, para fazer um purê. Não vou fazer macarrão. Vai ser só isso mesmo. E a carne, talvez se ele trouxer alguma coisinha para salada, aí eu faria. Mas até agora ele não chegou. E já é 10h25. Eu acho que eu comecei a fazer essas coisas era antes de 9. Eu vou deixar o horário aí direitinho. Eu vou olhar que hora eu comecei a gravar o vídeo. E deixo aí passando na tela para vocês verem. Organizei isso tudo aqui. Que tinha uma baguncinha. Isso aqui, gente, é porque eu tenho que usar. Por isso que eu não guardei. Eu tenho que colocar no vidro, sabe? Aí eu tô enrolando pra fazer isso. Aí deixa assim escondidinho que ninguém vê. Aí, gente, eu organizei a cozinha. Não tem mais nada que eu possa fazer. Teria a carne, mas ainda não chegou. Aí eu vou organizando essa sala. Só tem umas baguncinhas ali, cartão, chave. Tem um delineador, a coisa mais linda, minha gente. Essa caneta delineadora. Manhã me deu, eu já tenho duas. Eu digo, mulher, eu já tenho duas. Mesmo assim, ela me deu porque ela disse que não ia usar. Ela tinha duas e não ia usar as duas. Ia usar só uma e poucas vezes. Que ela... O médico, não sei que médico orientou ela a não usar isso. Aí, uma é minha, agora eu tenho 3. É linda, né, gente? Dourada. Sim, aí vou organizar essa sala. Eu acho que ele não chegou, porque ontem ele tava ajudando uma amiga a fazer a mudança. Aí ele tava até com a moto do amigo dele aqui. Que não deu pra guardar lá, por causa das coisas, né? Que tava no meio da passagem. Aí ele pediu pra ele guardar aqui mesmo. Aí eu acho que ele ia devolver a moto e acabou ajudando a fazer alguma coisa lá. E por isso que ainda não chegou. Não é tão tarde, mas... Não queria estar mexendo em comida até tarde, não. Aí fui guardar umas baguncinhas que tinha aí. Cartão, chave, delineador, gente, carregador, sofá bagunçado. Tinha até comida, uns potes ali de granola atrás do sofá. Tinha biscoito, aí fui guardar. Chegou esse gatinho também, eu tava até desconfiado, porque ele tava todo empinado aí perto do rack. Eu pensei que ele ia dar uma mijada aí, mas não, ele se comportou direitinho. Aí eu organizei e ficou tudo nos trinques. Sala organizada, um gato intruso. Vou tirar aquela garrafa dali. E aqui foi que eu tirei do lugar, minha gente, pra gravar. E é isso, gente. Tem o que eu possa fazer, não. Tem as roupas pra tirar do varal, mas só tá tão quente, gente. E aqui tá tão fresquinho que eu não queria ir pra suar, não, sabe? E aqui o sol tá batendo um pouco pra mim enxaguar os panos. Aí mais tarde eu enxaguo os panos de prato. Agora são 10h45 e o André acabou de chegar. Ele trouxe café e manteiga. Aí aqui tem umas coisinhas de feira, gente. Eu nem olhei. Mas tem bananas, alface, maxixe, tomate e chuchu. É isso. E comprou também um refrigerante que já colocou aqui na geladeira. Um Sprite. E a carne tá aqui, ele comprou no mercado e tem umas partes que estão congeladas. Eu disse a ele quebrou minhas pernas, viu? Porque eu sem querer demorar aqui, trouxe tarde e ainda trouxe congelada. Ai, ai. Eu não sei se eu cozinho alguma parte. Pior que é só uma panela de pressão pra isso. Vou resolver aqui o que é que eu faço. E decepção foi a palavra que me resumiu, gente, quando eu vi essa carne. Essa carne tava muito boa. Assim, pela magreza dela, ela tinha poucas coisas para tirar. Só que esse congelado dela foi o que me quebrou, porque aí eu demorei mais, né? Porque aí eu tinha que estar desgrudando uma da outra. Coloquei numa bacia com água, porque não dava não para tentar fazer assim, sabe? Aí a bacia com água ajudou um pouco no descongelamento. Ajudou bastante, na verdade. Então eu fui cortando aí pedaços para fazer bife, sabe? Eu fui abrindo os pedaços. Aí tinha uns pedacinhos com osso, uns pedaços que não dava para fazer bife também. Era carne, só que não dava para abrir, porque ia ficar muito pequeno. Então,
eu fui separando numa vasilhinha aí pra fazer sopa, sabe? Depois. Então, os bifes eu fui colocando aí nessa vasilha preta pra fazer assado. E os pedaços com osso e pedacinho pequeno de carne eu fui colocando aí separado para a sopa. Vocês vão ver aí, ó, nesses pedaços mesmo. Chega, eu abro a carne com um pouco de dificuldade de tão congelada, mas graças a Deus deu certo. Não demorei tanto, só que como tem carne e almoço, aí acaba me ocupando muito na cozinha. Aí esses pedaços aí foram os que eu separei para a sopa. Então eu fui partindo em pedaços menores, porque sopa, as partes de carne, né? Eu não gosto de deixar assim, em tamanho como se fosse comer a carne cozinhada. Eu gosto de tamanhos pequenininhos. Coloquei aí vinagre nos dois e deixei descansando. Aí as pelanquinhas que eu arranco da carne, a carne de boi é a única que eu faço isso. Eu parto e deixo escaldando para colocar para Dudu. Aí a batata aí já tinha cozinhado, aí eu fui amassar ela para fazer o purê. Enquanto isso, a carne estava lá de molho no vinagre, limpando, né? Porque eu não consigo comprar carne, só tacar na panela e já cozinhar, assar, seja lá o que eu for fazer, usar ela, né? Eu tenho que passar no vinagre ou no limão, ou então às vezes até nos dois. Eu costumo mais usar só o vinagre, sabe? Eu acho que para mim é suficiente na limpeza. Mas às vezes eu coloco os dois. Eu nem gosto tanto de vinagre, sabe? É muito difícil eu colocar assim em salada. Eu uso mais em limpeza de carne. Aí, batatas amassadas, fui colocar aí essa manteiga que o André comprou. Tô mostrando direitinho porque eu achei ela numa textura estranha. Só que quando eu fui olhar, não é manteiga. É alimento à base de manteiga e margarina. Eu tô mostrando aí pra vocês verem. André se deixou ser lesado por essa propaganda. Aí ele até falando, né, que tinha sido muito barato, aí até estranhou, mas não leu, né? Aí eu disse a ele que não era manteiga, porque eu tava achando ela uma textura, né, muito airada. Aí quando eu fui ler, não era. Mas, assim, ela não deixou muito gosto não, sabe? Eu comi com pão e não senti gosto de manteiga não, na verdade. Gente, provei aí o purê. Eu tinha achado ele insosso, então eu coloquei queijo ralado. Tinha um restinho no vidrinho, então eu raspei o vidrinho todinho e coloquei aí. Aí a consistência já estava boa, já estava do jeitinho que eu gosto, então eu desliguei e já deixei aí no cantinho. Vocês viram, né, que eu tirei a carne que estava na vasilha branca, que essa vasilha tá mais amarela do que branca, né? Mas é o corante, gente, que eu uso. Não é sujeira, não. É porque tá manchada ela e eu nem me preocupo em limpar com a água sanitária. É porque limpa depois suja de novo, aí eu fico com preguiça, sabe? Aí a daquela da bacia branca, eu lavei, escorri e coloquei no congelador. Os bifes eu fiz a mesma coisa, só que fui temperar. Coloquei páprica, pega esposa, ervas finas, curry, cominho, bastante coisa, né? Eu fui mostrando aí pra vocês. Eu gosto de temperar bem quando é bife, principalmente. Aí já deixei aí um olhinho na panela, coloquei o restinho que tinha, que meu óleo acabou depois disso aí. Aí mexi e acrescentei sal, né, gente? Eu esqueci de falar, mas eu tinha colocado sal também. Acertei porque eu tinha achado insossa. Depois eu provei de novo assim o tempero. Achei ainda, só que eu digo, não, deve ser alguma coisa errada com a minha boca, porque não é possível. Tanto de sal que eu já coloquei, eu não tô sentindo gosto de nada, vai ficar assim mesmo. Mas depois de assada não ficou nada insossa, então eu coloquei lá na panela, na frigideira, a quantidade pra gente almoçar e de eu levar pro almoço do dia seguinte pro trabalho. E o restante eu coloquei na vasilha e coloquei na parte de baixo da geladeira. E a outra eu coloquei na parte de cima, que é a da sopa, né? Quando eu for fazer sopa, já tá lá cortadinha e limpa. É só tacar na panela e temperar. Aí fui fazer aí a salada enquanto a carne assava. E era a única coisa que tinha para fazer, porque já tava feijãozinho pronto, já tinha provado. Precisou cozinhar mais um pouquinho, então deixei mais uns minutinhos. O arroz já estava aí pronto também nesse momento. Purê pronto e carne assando. Então fui fazer a salada. Cortei aí alface, tomate, tinha uns tomates bem maduros, eu não costumo colocar, eu prefiro os verdes, mas aí coloquei, era o que tinha. E André, por incrível que pareça, amou e colocou mais do que costuma colocar. Fiquei até passada com isso, ou seja, eu tenho que usar mais tomates mais maduros nas minhas saladas para ele comer. Aí parti aí a cebola da salada e decidi colocar tudo na carne. Aí eu parti uma cebola inteira para a carne e parti outra cebola inteira
para a salada. Peguei o limão também, parti aí na metade e já deixei na salada para quando a gente fosse almoçar, separar a quantidade que a gente ia comer e já temperar com o limão. Não coloquei na hora, até porque essa quantidade eu faço para a semana toda. Aí deixei só pra gente temperar na hora também, pra não ficar ruim. Peguei aquelas pelancas e escorri e lavei pra Dudu mais tarde. Ai, gente, nem consigo acreditar que eu finalizei essa cozinha. E aconteceu o que eu menos queria, né? Que era passar amanhã aqui. E eu passei amanhã aqui. Porque era 9 horas quando eu vim pra cá. E olhem a hora que eu terminei, 12h16. Aí fiz aqui o almocinho. Aqui tá o feijão. Eu acabei colocando mais um tempinho nele, porque eu provei e tava um pouco duro. Mas aí eu não vou nem provar, porque ele tava só alguns grãozinhos, sabe? Ele não ficou tão bonito porque eu não coloquei coentro. E não coloquei porque não tinha mesmo, não foi por não querer. Mas tá bom. Tem outras coisinhas que vai deixar gostoso. Aí aqui tem o arroz com cebola, alho e pimentinha de cheiro, purezinho com queijo ralado. Aqui tem carninha assada, né, o bifezinho acebolado. Vou passar logo para essa de cá, que é a salada. Já deixei o limão para quando a gente for tirar a parte que a gente vai comer hoje já temperar. E nessa daqui são os corinhos para Dudu. E aqui está prontinho o nosso almoço. De bebida vai ser o refrigerante mesmo. Eu trouxe pitanga do meu trabalho, mas ia dar muito trabalho de fazer. André também saiu quando ele chegou àquela hora para trazer as coisas e já voltou. Essa é a vasilha de pitanga que eu trouxe. Porque ele estava ajudando um amigo dele. Aí por isso também que ele tinha demorado. Aí eu demorei bastante para fazer esse almoço por causa da carne, que tinha que ainda ajeitar. Cobri as panelas, aí vou ficar fazendo aqui minha unha enquanto André não chega. Também tô sem fome. Aí vou fazer minhas unhas. Eu tinha pintado de rendinha, só que tão bem encardida, bem feiozinha. Não dá pra ver direito no vídeo, mas ela tá bem encardida, sabe? Tá até bonitinha no vídeo. Principalmente essa que eu tava mexendo a carne, ó, deu uma descascada aqui. Essa aqui foi o que arranquei, que tinha um carocinho aqui no esmalte. Mas ela tá feiosa. Na câmera não mostra tão bem. Mas eu vou ajeitar. Aí vou fazer ali minha unha. Ela não ficou tão bonita porque antes eu tinha pintado de preto. Aí tem umas manchinhas assim, ó, perto da cutícula, sabe? Que não saiu tão direitinho o preto, ó. Isso aqui é manchinha do preto, que tava por baixo. Aí eu tô sem acetona. Aí eu tenho só um pinguinho, eu vou ver se dá pra me tirar. Senão eu vou ver se eu consigo ligar pra André e pedir pra ele trazer quando ele estiver vindo. Aí eu vou ficar aqui de boa, assistindo. Não vou gravar fazendo isso, minha gente, porque minha bateria está descarregando, está exatamente em 9%. Não sei como permitiu gravar esse vídeo, mas vou ficar aqui de boa, colocar o celular pra carregar. E aí tá meu refrizinho com o meu almoço. Fui almoçar, gente, 1h pouca da tarde, que foi a hora que me deu fome. E só um comecinho de fome mesmo. Pode perceber que eu coloquei bastante salada comparado com a comida. Porque aí eu fui correndo almoçar, porque eu soube que ia chegar a visita em casa, então eu fui colocar as coisas em ordem logo. André lavou os pratos do almoço. Aí são esses do escorredor. Só que tem esse monte de copo aqui, de tacinha de sobremesa, porque a família dele veio pra cá visitar a gente. Aí sujou esse tanto de coisa, né? Que eu fiz mousse, aí comemos bolo com refrigerante também, sujou bastante coisa. Aí tem também a boleira que eu desocupei, porque os 2 bolinhos que tinha nela eu coloquei nessa embalagem de descartável, que veio o bolo mesmo, tem alguns pedacinhos, é bolo de café, tem umas fatias, então eu misturei e deixei aqui. Aí eu vou guardar esses pratos e lavar esses copos daqui a pouco. E as roupas que estavam no varal, André recolheu também. E não vai dar pra ver
Deu, porque a câmera acendeu. Lá tem os panos de chão que eu estendi, eu tinha colocado para lavar na máquina. Aí estendi eles, estão lá. E os que estavam no varal, o André recolheu, colocou numa bacia e estão lá no quarto. Só que eu não vou dobrar hoje, não. Eles vieram de última hora, a gente não sabia que vinha. Então, eu tava fazendo minha unha, ainda fiz essa mão. Tirei a cutícula, falta lixar e passar base. E dessa mão, eu só fiz a medinho. Falta 4 ainda. Aí, aqui no quarto, tá aqui a bacia com as roupas, mas eu não vou fazer hoje não, minha gente. Porque já fiz muita coisa. Assim que eles falaram que vinha, a gente saiu correndo pra passar uma vassoura na casa, lavar os pratos, almoçar e organizar, assim, uma baguncinha ou outra que tinha. Aí eu vou fazer isso agora. Eu vou guardar e lavar esse tantão aqui. Tem bastante, ó. E assim que eu terminei as coisas do almoço, né? Antes de almoçar, eu ia fazer minha unha, só que acabei não fazendo. Porque aí foi quando eu soube que a gente ia receber visita, a família dele ia vir. Aí avisou umas 2 horinhas antes só de vir. Então, o que eu tava me programando para fazer à tarde, eu fui correndo fazer logo, que era colocar algumas coisas assim da casa em ordem, sabe? Uma varridinha na casa, umas sujeirinhas que tinha assim pelo meio da casa, né? Tinha também que a gente almoçar para desocupar as panelas para guardar e lavar as panelas, aí ia ter bastante coisa na pia. Então a gente foi adiantando essas coisas, sabe? Aí não fiz a minha unha. Assim que eu adiantei as coisas, eu tomei banho, lavei meu cabelo, me arrumei, fiz uma maquiagenzinha bem basiquinha mesmo. Coloquei base mesmo assim, só nas olheiras. Aí coloquei um blush, já foi uma coisinha que deu um destaquezinho a mais, sabe? Mas foi só uma coisa básica de negócio de corretivo, blush, um batonzinho assim só pra dar uma corzinha na boca, nada forte. E um rímel, foi a minha maquiagem, bem simples mesmo. Aí fomos pegos de surpresa também em questão de fazer uma sobremesa, né, para receber as pessoas que veio bastante gente. Então a gente tinha um creme de leite, meio leite condensado na geladeira e tinha um kisuke e uns limões, gente, na despensa aqui, né, no armário. Então eu pedi para André trazer um outro leite condensado, apesar que o mercado aqui era domingo, né, então tava tudo fechado. Aí tem um depósito de um amigo dele que fica aberto o domingo todo. Então ele conseguiu pegar lá um leite condensado, então eu fiz um mousse. André, né, quem fez um mousse com um kisuke de laranja e uns limões que tinha na geladeira. E ficou muito gostoso, sabe? Foi bem simplesinho, mas era o que tinha. E a tia dele também trouxe um bolo com refrigerante. Aí, ainda bem que tinha isso de lanche para servir, né, gente? E tinha também o refrigerante que sobrou do almoço. Aí, assim, foi o lanche da tarde, foi tudo ótimo. Eu fiquei assim um pouco apreensiva porque eu gosto de fazer alguma coisa para receber as pessoas, né, quando eu sei que vem. Só que como a gente foi pegos de surpresa, não deu para fazer. Eu tinha até esquecido dessa padaria que vendia bolo, né, que vendia uma coisinha assim, aí esqueci. Aí assim que eu me arrumei, sobrou um tempinho, eles não tinham chegado, então eu fui fazer minha unha. Aí deu para mim fazer 6 unhas e eles chegaram, né, e tirei os borrados. André também conseguiu comprar acetona e algodão na farmácia. Aí, quando eles foram embora, eu terminei as unhas que faltavam, lixei e passei casca de cavalo, que é a proteção para fortalecer as unhas, e passei base também. Gente, dia seguinte, eu tirei os panos de prato que estavam na máquina. Eu tinha colocado só para enxaguar, esfreguei na mão, joguei na máquina e deixei, né? Quando foi no dia seguinte, estendi e tem aqui também os tapetes, o pano que passou o pano na casa e os de limpeza que eu usei na casa. Então, eu vou retirar todos agora para dobrar e guardar e já vou encerrando o vídeo por aqui. Pessoal, e o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu domingo. Por mais que tenha sido um dia corrido, eu achei assim um dia divertido, um dia prazeroso, porque quando chegou a família de André, a gente riu bastante, conversou, resenhou, então acabou sendo muito divertido, embora corrido. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, deixa o like, deixa seu comentário, me ajuda aqui e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!